Fala, bênção! E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem, estamos aqui nesse projeto, né, nesse início de projeto. Fui aí convidado a poder de alguma forma contribuir com vocês, né, jovens aí da UMADEF, e é um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, muitos me conhecem como Bênção, por isso que eu iniciei falando Fala Bênção. E o Fala Bênção nada mais é, nada menos é do que um momento de devocional, né? Então foi me dada essa responsabilidade de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem proporcionado no secreto, no íntimo, em trazer em público para de alguma forma poder edificar também a vida de vocês. Eu também sou marido, né, da Elisama, sou pai da Ana Liz e sirvo aqui no Ministério ADEF, né, em específico em Vila Franca de Xira, e é um prazer poder estar aqui. Mas vamos ao que interessa, né, que é ao tema central de hoje. Quero tomar como início, já que é o início desse projeto aqui, é o primeiro vídeo, é algo que eu defino e muitos também, né, teólogos definem como tema central da Bíblia. Então, eu repito, é o tema central da Palavra de Deus. Quantos aqui é uma Palavra de Deus? Comenta aí embaixo aí pra gente, tá bem? Sabemos, né, que existe uma pessoa central, que é a pessoa de Jesus Cristo, mas existe também um tema central. E é sobre isso, sobre esse tema que nós iremos pensar, né, e refletir e dedicar esse momento aqui acerca disso. Lá em João, capítulo 17, o verso 3, nós conhecemos, quem é leitor da Palavra de Deus conhece muito bem esse capítulo 17, porque é acerca da oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é dividida em três partes. Primeiro, Jesus ora por si. Segundo, ele ora pelos discípulos daquela época, os 12, e ele depois, posteriormente, ora pelos que viriam através dos discípulos. No caso, eu e você. Então, glória a Deus por isso, né? Mas em João 17, capítulo 3, nos diz o seguinte: esta é a vida eterna. Percebam, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uau! Verdadeiramente esse texto ele tem um carinho enorme no meu coração. Mas assim, eu acredito que a gente não pode partir do princípio de falar de um texto sem o contexto, porque como nós conhecemos pode virar um certo pretexto. Então, no contexto desse texto de João capítulo 17, o verso 3, é um ambiente de muita intimidade. É um ambiente de conversas profundas, é um ambiente de partir do pão. E se você juntar intimidade, conversas profundas e o partir do pão, nós vamos entender que ele está no ambiente de Santa Ceia. João capítulo 17 é o final dessa cena. Se não tiver uma cena, tiver um episódio, né, uma temporada, possivelmente isso aqui é um EP. Porque a partir do capítulo 13 de João até o capítulo 17 é o momento da Santa Ceia. E ali então, perceba, do capítulo 13 até o 17 são grandes capítulos aí que tem conversas de intimidade, conversas profundas e tem o partir do pão. Isso é só um contexto para nós podermos melhor entender o texto que nós iremos abordar no dia de hoje. Então, assim, mesa, que é o ambiente onde está focado esse texto que eu acabei de ler, é um tema talvez um pouco falado, né? Pouco falado em nosso meio. Mas é na mesa, é nesse ambiente aqui, esse objeto aqui, que nós temos momentos íntimos, momentos de relacionamentos e até mesmo coisas profundas. É nesse ambiente que o Senhor nos convida a estar. E assim, o convite de hoje que eu quero fazer, já de início, é convidar você, jovem, principalmente, que a grande maioria aqui do público, a começar a ter tempo de mesa. E assim, às vezes a gente tem tanto tempo para outras coisas, né? Então eu quero convidar você a ter tempo de mesa. E tempo de mesa com as pessoas, primeiramente. Vamos ter tempo de mesa com as pessoas. Então chama um amigo, não é para jogar um videogame, não é para assistir uma série. Não, é ter tempo de mesa. Porque o tempo de mesa que eu estou falando é um tempo de muita intimidade. É um tempo de conversas profundas. É um tempo de partir do pão. Então, se tiver comes e bebes, mas ao mesmo tempo vamos ter conversas profundas, conversas de intimidade, conversas que vai, porventura, fazer com que a outra pessoa desabafe coisas que ela tem guardado, que tem causado algum desânimo. A gente sabe que os jovens têm muito disso. E aí o que talvez nos falta é isso, a gente sentar convidar um amigo, o colega, o parceiro, a pessoa que você gosta e começar a ter conversas sérias, profundas, que tá no íntimo mesmo. E às vezes a gente vai levando a vida sem verdadeiramente se importar. Não, vamos jogar, vamos assistir a série, vamos fazer coisas fúteis, podemos assim dizer. E o convite é esse, é ter tempo de intimidade, é tempo de profundidade, é tempo de mesa. Mas, não bastante,
também quero te convidar a ter tempo de mesa com a pessoa mais importante, que é a pessoa de Jesus. Verdadeiramente, esse é o nosso convite, né? É nos assentar à mesa de Cristo. E aí, neste momento que você tiver tempo de mesa com o Senhor, não é você somente ir lá levar suas lamentações. Mas vamos partir do princípio de que também nós queremos ouvir também a tristeza que está no coração de Cristo. Por exemplo, ao invés de você ficar só, isso eu estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo, e é o melhor lugar para você ir. Mas também vamos perguntar ao Senhor, o que entristece seu coração? O que porventura eu posso fazer para de alguma forma, né, auxiliar o Senhor? E qual é a demanda que o Senhor tem para mim? Então é nesse momento de mesa, é neste lugar de intimidade, é neste lugar de conversas profundas, porque João, capítulo 13 até o 17, é sobre isso que teve. O Senhor falou da demanda que ele iria designar para aqueles apóstolos. Ele falou de diversas situações que iria acontecer com ele, que iria acontecer com os discípulos. Então, é neste lugar de mesa, onde tem conversas íntimas, conversas profundas que o Senhor tem nos chamados. Agora, o mais incrível, quando eu olho para esse episódio de Jesus na mesa, né, é que ele está disponível a ter tempo de mesa com todos. Isso que é a beleza dessa última ceia. Porque Deus está disponível a ter relacionamento com nós todos. E eu repito, com todos. Deus está disponível a ter intimidade com todos. Porque olhamos para a mesa de Cristo na Santa Ceia. Cara, tinha uma galera ali. E nessa galera tinha alguns que nós podemos facilmente nos identificar com eles. Por exemplo, tinha o Pedro. Quem é Pedro? Pedro é o cara que andou sobre as águas. Mas Pedro também foi o cara que negou a Cristo. E talvez, muitos de nós aqui, eu acho que dificilmente andou sobre as águas. Mas nós facilmente podemos ser a pessoa que negou a Cristo. Mas mesmo assim, Pedro estava nesse ambiente de intimidade, nesse ambiente de conversas profundas, nesse ambiente de tempo de mesa, do partir do pão. Tinha também João. Eu sou fã de João. É um dos meus personagens favoritos. Eu gostaria de me parecer com João. Eu quero me parecer com João. E João é quem? É o cara que ficou até o fim, cara. É o cara que ficou até o fim. Lá no alto, o Cristo crucificado, ele olhou para Maria e falou, esse é seu filho. E olhou para João, essa é sua mãe. Porque ele estava até o último instante com Cristo. Então, João é um cara sensacional. E talvez nós nos parecemos com ele. Alguns de nós que estão assistindo isso. Também tinha outro. Tinha Tomé. Quem é Tomé? Tem um jargão sobre ele, né? Tomé, o homem de pouca fé. E aí talvez seja eu ou você. Porque verdadeiramente tem momentos da nossa vida que a gente tem pouca fé, que a gente duvida da palavra de Jesus. E Tomé foi esse cara. E ele estava na mesa, de intimidade e de conversas profundas, do partir do pão. Mas ele duvidou. E é impressionante que Cristo está disponível a todos, porque Cristo faz questão de voltar o dia que Tomé está presente. Cristo veio um dia, Tomé não estava. E ele, não acredito em vocês. Mas aí Cristo, não, eu vou voltar. E o dia que Cristo volta, fala, Tomé, toca nas minhas mãos, olha meus pés. Olha aqui o furo no meu lado. Então, Cristo está disponível para nós todos. Ele quer relacionamento, ele quer intimidade com nós todos. Mas aí tem o pior de todos. E aí eu desejo que nenhum de nós aqui podemos nos identificar, que é o traidor. É o Judas. E mesmo assim, Cristo estava também sendo disponível, tendo intimidade, tendo relacionamento. Cristo não lavou os pés somente de Pedro, de João, de Tomé, de Tiago, Filipe, etc. Mas ele também lavou os pés de Judas. Então ele está disponível. Na grande maioria das vezes, ou melhor, me arrisco a dizer, na total variedade das vezes, quem não está disponível sou eu e você. Quem não quer se relacionar é eu e você. Quem não quer ter intimidade, quem não quer ter conversas profundas, quem não quer partir o pão com Cristo, quem não quer se assentar à vossa mesa, é verdadeiramente eu e você. Porque Cristo está disponível a nós todos. Então, a mesa de Jesus, se você perceber, ela é acessível. Ela não é seletiva. Ele está disponível a todos. Então, você que está me assistindo aí, não, mas... Cara, não, Cristo é incrível, eu não mereço. Não, meu irmão, ele está acessível a você também. Ele não é seletivo. Sabe quem é seletivo? Eu e você. Nós, muitas das vezes, não, vamos assentar só com isso, quem vai agregar. Já pensou se Cristo pensasse assim? Possivelmente, eu e você talvez não estaria aqui. Porque nós somos merecedores de estar na mesa de Cristo, porventura. Já que ele colocaria um alto padrão para se assentar juntamente com ele. Para ter intimidade, para ter relacionamento, para ter conversas profundas. Então, a mesa de Cristo é acessível. Então, é um padrão. Vamos também buscar sermos pessoas acessíveis, não tão seletivas, e começar a ter o olhar de Cristo. Voltando para o texto, eu confesso que esse pequeno verso de João 17:3, ele sempre me vem à memória. É algo que,
de alguns anos para cá, quando eu li e meditei nisso, ele queima assim meu coração. E achei nada mais justo do que trazer um texto na qual fala tanto ao meu coração, que tanto me inspira, que tanto me motiva, que tanto me traz esperança, expectativa. E nesse texto pequeno de João 17, nós poderíamos dar ênfase a algumas palavras e tomar como princípio, né? Porque fala que a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste. Então nós poderíamos dar ênfase à palavra vida eterna. Uau! Quem aqui não já ouviu falar sobre vida eterna? Quem aqui não quer a vida eterna? Nós todos desejamos a vida eterna. É uma doutrina, é uma expectativa, uma esperança que cada um de nós temos de ter a vida eterna. E nós poderíamos ficar horas falando aqui sobre a vida eterna. Mas também nós poderíamos focar na palavra que contém no texto o único Deus verdadeiro. E o único Deus verdadeiro é a nossa defesa. Nós defendemos que existe somente um único Deus verdadeiro. O próprio Deus verdadeiro, ele também busca se defender acerca disso, porque existe deuses falsos. Então nós poderíamos também passar um tempo aqui falando sobre esse único Deus verdadeiro. Nós também poderíamos falar da pessoa central, que contém no texto, Jesus Cristo, a quem ele enviaste. E Jesus Cristo, existe horas e horas, tempos e tempos, como João disse, né? Se fosse escrever tudo o que Cristo falou, nós não teria livro suficiente para isso. Então, é uma demanda gigantesca e nós poderíamos dedicar tempo a isso. E então, perceba, é muita informação para um texto pequeno. Porque a vida eterna é que conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é muita informação para um texto só. É muita opção do que falar. Mas o nosso foco e o meu propósito no dia de hoje, como eu disse nesse início aqui, é estabelecer uma base, uma estrutura para a gente poder levantar, então, essa construção que virá. E eu acredito que eu não vou falar acerca desse que eu já mencionei, tanto vida eterna quanto o único Deus verdadeiro ou quanto a Jesus Cristo, mas eu quero falar acerca do tema central da Bíblia, que eu defino como tema central, que é conhecer. E esse conhecer eu parto do princípio de se relacionar, de ter intimidade, porque quando você começa a conhecer alguém ou algo, você começa a ter intimidade, você começa a se relacionar, você começa a ter comunhão. Isso para mim é o tema central. De Gênesis até Apocalipse, nós verdadeiramente somos chamados a conhecer a pessoa de Jesus Cristo, ao único Deus verdadeiro, a se relacionar, a ter intimidade. Então, como eu já mencionei, esse texto ele sempre queima meu coração, porque Cristo ele traz aqui, então, a definição do que é vida eterna. Uau! Sim, falar de vida eterna é falar da maior esperança, da maior expectativa do crente. Amém? Porque nós entendemos que vida eterna é algo que nós iremos um dia desfrutar, onde não haverá pranto, choro, ranger de dente, onde não haverá morte. Nós cantamos isso, estudamos isso, falamos acerca disso. Só que eu acredito que existe um entendimento um tanto quanto errado ou incompleto, talvez, sobre a vida eterna. Porque nós pensamos que a vida eterna, como eu mencionei, talvez é uma expectativa, talvez é uma esperança. E quando se é uma expectativa, quando se é uma esperança, é algo do futuro. Porque a gente tem expectativa de algo que vai acontecer. A gente tem esperança de algo que vai acontecer. E de acordo com o texto que nós lemos aqui, a vida eterna ela é para o presente. Ela pode ser iniciada agora no presente. Não é algo do futuro. Porque perceba, o texto diz, e a vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, olha nisso, esta é a vida eterna. Ele poderia muito bem falar que esta será a vida eterna. Ou ele poderia falar, esta foi a vida eterna. Mas não, ele fala, esta é. É tipo, traz para o presente agora, esta é a vida eterna. E assim, pode parecer que a ênfase desse texto seja a vida eterna, mas não é. A ênfase desse texto é a definição. É o conhecer tanto a Deus como a Jesus Cristo. O nosso chamado aqui é verdadeiramente partir para esse princípio, para essa definição de Cristo, de que a vida eterna é conhecê-lo e conhecer o único Deus verdadeiro. E é muito interessante porque Jesus vai trazer uma definição do que é a vida eterna. E assim, se Jesus falou, não tem teólogo, não tem bispo, não tem pastor, não tem santo, não tem nada que venha contrariar isso. É o padrão. Cristo falou. Se ele falou, está falado. Jesus disse que a vida eterna, então, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Então, vida eterna não é uma questão de tempo infinito, por mais que isso seja uma boa definição. Nós falamos que vida eterna é um tempo ilimitado, infinito, que não se acaba. Sim, você não está errado. Mas, de acordo com Cristo, vida eterna é um estado de relacionamento, pois o convite é conhecer. Então, o que é vida eterna? É um estado de relacionamento, é conhecer tanto a Deus quanto a Jesus Cristo. Então muitos olham para a eternidade
e de alguma forma pode se impressionar pelo tempo infinito. Cara, é de se impressionar, qualquer pessoa concorda comigo nisso. Você olhar para a vida eterna e falar, é tempo ilimitado, não tem fim, é algo de você ficar, uau. Nós nem temos essa capacidade de poder imaginar algo semelhante a isso. Isso é fora do nosso padrão de pensamento. Porém, o que Jesus está nos trazendo aqui, ou instigando a gente a pensar, é que a beleza não está na quantidade de tempo, mas no que você vai estar fazendo com todo esse tempo disponível. Porque imagine, você ganhou a vida eterna, mas porventura você não tem nada para fazer nela. Nossa, que chato, né? Você tem a vida eterna, tempo ilimitado, mas não tem nada para fazer. Agora, do contrário, se você tem a vida eterna, mas agora você ganhou um propósito, que é conhecer, uau, aí agora a coisa mudou de figura. Então, seguindo essa perspectiva de Cristo que ele nos proporciona, Jesus nos informa que é preciso de nada mais e nada menos do que a eternidade para poder conhecer Deus e Jesus. Então, isso revela a grandiosidade de ambos, porque não é um ano, não é um curso de teologia, uma faculdade de 5 anos que você vai conhecer plenamente. Não, você precisa da vida eterna. É a eternidade. Mas assim, eu ouvi uma certa definição uma certa vez que expandiu minha mente, que me trouxe um entendimento, e eu acho que é digno e é válido para a gente trazer nesse momento. Imagine comigo, Deus, porventura, te concede 3.000 anos, o que já é extraordinário. Um ser humano hoje vive 100 anos, com muita luta aí, e se tiver uma condição de saúde muito em dia. Mas imagine, Deus te deu 3.000 anos. E aí, porventura, Deus fala, não, mas espera, eu vou tirar 500 anos dele. Então você agora regressou, você voltou para 2.500 anos. O que já é um tempo considerável, mas você não tem mais 3.000 anos. Agora imagine que Deus vai te dar a eternidade. Aí ele fala, não, eu vou tirar 300 bilhões de anos dele. Quanto que você continua tendo? A eternidade. Por quê? Porque é sem fim. Então Deus pode tirar, ele te deu a eternidade, mas ele tirou tantos anos infinitos de você aí, você vai continuar tendo a eternidade. Então é só para você ter um entendimento do que é a eternidade. Jesus está dizendo então que é necessário esse tempo infinito para você poder conhecer esse Deus que é infinito em conhecimento. Então esse é o convite, conhecê-lo. E nós precisamos dessa eternidade. E assim, o mais belo dessa atitude de conhecer, que eu tenho falado aqui, mencionado, é o seu significado. Porque talvez você leia João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo e ao único Deus verdadeiro, etc., talvez passe batido. Mas quando você vai buscar o significado dessa palavra, aí a coisa se torna bem mais sublime, bem mais extravagante. Porque, vamos definir aqui, existe o conhecer sobre informações. Amém? Então existe o conhecer sobre informações. Quando você busca ter informações, seja lá de uma pessoa, seja lá de uma coisa, seja lá de um país, enfim, quando você busca ter informações, você está tendo conhecimento acerca daquilo. E isso é uma possibilidade, você não está errado. E, por exemplo, nós estamos na era da tecnologia, na era das informações. Hoje em dia, através aí de um clique, você consegue ter informação acerca de qualquer coisa. Temos Google, temos Chat, GPT, temos Deep Web, enfim. Meios não nos falta de obter conhecimento acerca de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer situação. Porém, esse conhecimento de informações, ele não é pleno. Ele não tem a sua plenitude. Ele é limitado. Você tem informações, você conhece muitas coisas, mas ele é pleno. Melhor dizendo, ele não é pleno, ele não tem a plenitude toda, porque é só um conhecimento de informações. O conhecer aqui, chamado, quando você vai para o original da palavra aqui, é um conhecer mais profundo. Ele traz um entendimento de intimidade. Inclusive, em muitas traduções, usam essa palavra conhecer, só para você ter ideia, como uma relação sexual entre homem e mulher. Então, lá no jardim, Adão conheceu Eva. Abraão conheceu Sara. Isaac conheceu Rebeca. Jacó conheceu. Você entende? Então, o conhecer traz essa perspectiva. Então, leva para este lugar de intimidade, de relacionamento, e não um relacionamento superficial, apenas de informação, mas um relacionamento profundo. Porque era o contexto em que, por exemplo, essa palavra ela é mencionada. Esse conhecer íntimo, esse conhecer relacional e de uma relação profunda. Então, o convite de Jesus nos informa em sua oração ao Pai, que é a oração sacerdotal no capítulo 17 de João, é que ele deseja que cada um de nós possa dedicar a nossa vida eterna em ser extremamente íntimos da pessoa de Cristo. Então, Jesus ele não deseja apenas que tenhamos informações, o que é válido, mas ele deseja que verdadeiramente nós sejamos conhecedores de forma íntima da pessoa dele.
Então esse é o convite. E existe a diferença. Você tem informação, ok, é válido. Mas você agora conhecer de forma íntima é totalmente diferente. Mas vamos ver então aqui alguns exemplos dessa diferença de forma prática e você talvez vai buscar se identificar. Se você é um conhecedor de Jesus e de Deus de forma íntima ou de forma informativa. Eu penso que um conhecer na base de informações é tipo você falar assim, cara, eu sei que Deus é amor. Por quê? Porque eu estava lendo a palavra lá e falou em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. E você sabe o capítulo, o versículo, o livro, o panorama, você sabe tudo, você tem as informações corretas. E glória a Deus por isso. Mas o conhecer de forma íntima não é você saber isso, é você provar disso. Agora você sentiu isso. É diferente. Você ter informações, você sabe tudo. Você sabe o original. Ah, não, é ágape, é isso? Ok, é válido. Faça isso. Mas agora você ser uma pessoa íntima que se relaciona de forma profunda é você falar, cara, eu sinto esse amor. Esse amor me alcançou. E hoje eu sou constrangido e eu aceitei a Cristo porque ele me constrangiu. E eu senti esse amor. Então, conhecer de informações é tipo você falar, cara, Deus ele é poderoso. Porque eu estava lendo o Êxodo e lá fala que ele abriu o mar. Ele fala que 10 pragas transformou isso, transformou aquilo. Ah não, Jesus caminhava nessa terra, ele curava, ele salvava, ele multiplicava pão, transformava água em vinho, é muito poder, sim. E você sabe capítulo, versículo, contexto, você sabe tudo, você tem a informação, uau, parabéns. Mas isso não é o suficiente. O convite é conhecer de forma íntima. E como é que você vai conhecer esse Deus poderoso de forma íntima? Experimentando do seu poder. Agora, o convite não é você somente saber que existe um milagre, é você ser o milagre. É diferente. Que tal você começar a experimentar desse poder de Deus? E nós todos somos já experimentamos esse poder. Você talvez era uma pessoa totalmente inaprovável em servir ao Senhor. Tinha hábitos, costumes, rotina que não condiz, mas Cristo com seu poder te transformou. E agora você não só tem informações, mas você experimentou deste poder. Mas existe essa diferença de ter informações ou de ter intimidade, de ser relacionamento profundo. Conhecer de informações, e nosso último exemplo aqui, talvez para você se identificar melhor, é tipo você dizer, cara, eu li que Jesus ele é o Emanuel, o Deus conosco. E sim, é verdade. Eu estava lendo Mateus e lá Mateus ele é muito messiânico, ele falou acerca lá de Isaías, que Davi iria nascer um menino, que iria se chamar Emanuel e significa Deus conosco. Muito bom. Mas isso é informação. Porque agora a intimidade é saber que agora nós não temos somente o Emanuel, Deus conosco, mas agora eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Então agora não é o Deus conosco, é o Deus dentro de cada um de nós. Então você sente, porque está dentro de você, meu irmão. Você sente, você sabe que Ele fez de você uma habitação. Isso é conhecer, então, de forma íntima. Mas tá, ok, Gabriel, nós já descobrimos aí que a vida eterna ela é possível agora, no presente, que o convite é conhecer, e que o conhecer não é só informação, é intimidade. Mas a pergunta é, e como é que é isso na prática mesmo? Então, vamos ser práticos, né? Como é que é isso na prática? Já aprendi, isso mexeu comigo. Mas como é que é na prática? Eu acredito, meus irmãos, que neste ano de 2025 não haverá desculpa para a nossa falta de conhecimento da pessoa de Deus. Não haverá. Se você faz parte desse Ministério ADEF, e é grande parte dos nossos ouvintes aqui, talvez você que não ainda tenha uma desculpa. Mas os que fazem parte do Ministério ADEF em específico não têm essa desculpa, eu acredito eu, no ano de 2025. Porque nós estamos passando o ano todo proclamando uma frase que é o nosso tema, que diz, eu decidi investir tempo com Deus e para Deus. E cara, terça-feira a gente fala isso, quinta-feira a gente fala isso, sábado a gente fala isso, domingo a gente fala isso, no ciclo de oração a gente fala isso, a todo instante. Minha filha, ela não consegue ainda juntar frases, mas eu estou vendo a hora dela falar essa frase. Eu decidi investir tempo com Deus e para Deus. Então, é inaceitável, porventura, você verdadeiramente não está vivendo de forma prática isso. Porque assim, de duas uma, ou você passou o ano todo mentindo, se enganando, porque você está recitando isso, eu decidi, está falando acerca de você, não é nós ou você decidiu, não, é eu decidi. Então você está se enganando se você não começou a viver isso. De duas uma, ou você está mentindo, se enganando, ou você começou a viver a vida eterna. Porque se você está vivendo o que você está recitando todo culto, eu decidi investir tempo com Deus e para Deus, você começou a viver a vida eterna.
como eu já tenho mencionado. Porque uma pessoa que investe tempo com Deus e para Deus, ela está se enchendo de Deus, ela está buscando conhecer mais de Deus. Assim, mas de forma prática, conhecer a Jesus é ter tempo com Ele. Mas tem duas práticas bem importantes para esse conhecimento, ou para esse exercício de conhecer a Deus. E aí, se prepare, porque é algo revolucionário, é algo que você nunca ouviu. Essas duas práticas eu defino como ler a Bíblia e orar. Você nunca ouviu isso, né? Ah, meu irmão, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Isso foi uma revelação minha, tá bem? Mas então, ler a Bíblia e orar, isso para você e para mim não é nenhuma novidade. Talvez um recém-convertido, que nunca teve contato com o Evangelho, seja. Mas para nós que já estamos, se você tem um mínimo aí de, 5 meses, meses, não vou nem falar anos, você já ouviu que é necessário lermos a Bíblia e orar. E isso é o conceito básico de poder conhecer a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo, porque a Bíblia foi deixada justamente para isso, com as informações necessárias, para a gente poder conhecer esse Deus tão maravilhoso. E o orar é essa forma agora que nós nos colocamos diante dele. Temos esse bate-papo, podemos assim dizer, em uma linguagem mais jovial. Mas a única observação acerca disso, dessa revelação poderosa que eu trouxe para vocês, é duas que eu quero trazer. Duas observações acerca disso. A primeira é praticar essa sequência. Eu gostaria de convidar você a praticar essa sequência que eu mencionei. E a sequência é ler a Bíblia e orar. Ah, Gabriel, mas eu gosto de orar antes de ler a Bíblia. Meu irmão, continue. Não é pecado, não é errado. Eu acredito que no ambiente que eu estou proporcionando aqui agora, que eu quero trazer, de conhecer, o ideal é você primeiro ler e depois você orar. Porque imagine, por exemplo, você não me conhece, e grande parte que não me conhece, e você tem a oportunidade da gente se encontrar, da gente começar a se conhecer, só que você não sabe nenhuma informação acerca de mim. E aí você vem com um papo, por exemplo, de futebol, porque eu sou homem, e todo homem gosta de futebol. Não, se engana. Eu até acompanho, não tenho nada contra futebol, mas eu não percebo nada, porque não é o meu hobby, eu não invisto tempo em ver coisa de futebol. Então, possivelmente, por você não me conhecer, não saber o que eu gosto, esse papo logo de início irá morrer. Porque eu não gosto de futebol, mas se você talvez tivesse informações de que eu não assisto isso, não percebo nada disso, então você iria ter um outro assunto na qual eu percebo. Então perceba que diante de Deus é a mesma situação. Se você vai para a palavra dele e você entende o que Jesus gosta, o que Jesus não gosta, o que Jesus faz, o que Jesus não faz, você começa a ter informações no âmbito do conhecer. Quando você estiver diante dele em poder orar, você vai orar com as palavras corretas. E do contrário, isso pode ser perigoso, porque imagine, o texto que nós recitamos no nosso tema anual aqui, fala o quê? Nós entramos no secreto, o Pai que vem em secreto, mas nesse contexto fala o seguinte, tem um pessoal aí que eles oram muito tempo, os caras oram muito tempo, mas é vãs repetições. Agora, se você tivesse lido a palavra de Deus antes, talvez você não ficava repetindo. Porque, meus irmãos, tem pessoas que talvez oram muito. É 3 horas de joelho, 4 horas. Mas se a gente cortar as repetições, acho que diminui bastante. Então, o princípio é, vamos ler a palavra de Deus e depois a gente vai orar aquilo. E óbvio que isso não é a regra, não é a doutrina. É só um entendimento que eu acredito ser relevante para isso, para esse tipo de situação, para esse ambiente de poder conhecer a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus. Então, ler e depois orar. E aí fica até mais fácil, porque você vai ler, ou melhor, você vai orar aquilo que você leu, aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. Então fica uma oração que faça mais sentido. Mas do contrário também, tem outra perspectiva que eu queria observar acerca dessa revelação bombástica de ler a Bíblia e orar, que é ter um equilíbrio nisso. Porque às vezes nós temos também o extremo. Tem pessoas que leem muito a Bíblia. O cara é um leitor voraz. Eu me identifico muito com isso, por exemplo. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Mas em compensação, talvez você não ora muito. Não proporcionalmente ao que você lê. Em compensação, tem uma galera que, cara, ora muito, mas em compensação não lê nada da Bíblia. Então vamos, quando se tratar de conhecer, e é esse momento de devocional que nós estamos fazendo aqui agora, vamos ter esse equilíbrio. Então imagine, se você lê a Bíblia 1 hora por dia, dedique 1 hora à oração. Se você é uma pessoa que talvez, eu oro mais, então dedique também 1 hora também a ler. Você entende? Um equilíbrio. E isso não é doutrina, não estou estabelecendo doutrina, perceba? Estou estabelecendo um método que talvez vai fazer sentido e vai estimular você a ter esse equilíbrio, tanto em conhecer de informação, quanto conhecer de intimidade. Então, assim, partindo desse princípio agora, outra pergunta que pode ser relevante para a gente caminhar para o final é:
qual é o benefício então de conhecer? Porque tá bem, nós já aprendemos que a vida eterna pode ser agora, que é conhecer, e existe o método extraordinário de ler a Bíblia e orar, mas tá bem, o que eu ganho com isso? Qual é o benefício? Qual é, né, a minha rentabilidade em poder dedicar esse tempo tanto em ler e orar e etc? É assim, eu estava vendo, eu já vi um tempo atrás, que existem algumas pesquisas que dizem que casais acabam se parecendo de acordo os anos de relacionamento de acordo com a sua convivência. Então imagine, eu sou casado. Já tem alguns anos, saindo para 6 anos se eu não me engano, que eu sou casado, e nesse período minha esposa ela tinha o seu grau de organização, mas eu sou um cara mais sistemático, eu sou um cara mais organizado. E ao longo dos anos ela tem se tornado essa pessoa também mais organizada. Ou seja, ela tem se parecido mais comigo nessa questão. Por quê? Por causa da nossa convivência, por causa da nossa intimidade, por causa dos nossos relacionamentos profundos que a gente tem, porque ela mora comigo, ela é casada comigo. Então perceba, esse ambiente de conviver, esse ambiente de que ela me conheceu de forma profunda, íntima, proporcionou nela ela se tornar ou obter, né, uma característica que eu tenha. E vice-versa, só foi um exemplo. Então isso também se aplica nessa atitude de conhecer a pessoa de Jesus. Porque perceba, quanto mais íntimo nós formos, quanto mais profundos e relacionais nós formos com a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus, mais influenciados nós nos tornaremos a parecer com Jesus. Então, lembra que eu disse lá no início que ter informação é um tipo de conhecimento e ter intimidade é outro patamar? Então imagina, informação está aqui, o de intimidade está aqui em cima. Você está se relacionando, você está sentindo, você está servindo, você está vendo, você está apalpando aquilo porventura. Então, quando o benefício de você se aproximar, de você buscar a conhecer, seja lendo, seja orando, seja se relacionando, seja se sentando à mesa com Cristo e tendo esse momento de relacionamento, de conhecimento, de intimidade, é que agora o seu amor vai se tornar o amor semelhante de Cristo. Porque foi o que eu mencionei. Quando você tem muito tempo com a pessoa conhecendo, se relacionando, tendo intimidade, você começa a adquirir características daquela pessoa. Então agora o seu amor falho não vai prevalecer. É o amor de Cristo que vai entrar. Então você não vai olhar agora segundo a sua lente, mas segundo a lente de Cristo. Então, obviamente nós sabemos que o nosso amor ele é seletivo, por exemplo. O de Cristo não. Ele ama a todos. Ele não morreu por mim e por você só. Ele morreu por todos. Então, assim, o benefício é adquirir as características de Cristo. Então, o amor de Cristo se torna nosso amor. A alegria de Cristo se torna a nossa alegria. A mente de Cristo se torna a nossa mente. Isso tem tudo respaldo bíblico. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 2, se eu não me engano, fala acerca disso. Então, os desejos de Cristo se tornam nosso desejo, porque nós iremos conhecer, conviver, se relacionar, e aquilo que pertence a Cristo irá impregnar em nós. Então, a vontade dele se torna a nossa vontade agora. O propósito dele se torna o nosso propósito. O poder dele se torna o nosso poder. Porque foi o que ele falou, ei, vocês farão coisas ainda maiores. E nós temos testemunhos de pessoas que colocam a mão, expulsam o demônio, colocam a mão e cura. Por quê? Porque também o poder de Cristo também está sobre nós. Mas isso parte de um princípio onde nós entramos nesse ambiente de intimidade, de relacionamento, do tema central, que é conhecer a pessoa de Cristo e o único Deus verdadeiro. Então o convite para a gente finalizar de Jesus, no que eu quero trazer no dia de hoje, é que nós possamos buscá-lo, conhecê-lo, e não somente de informações, mas principalmente de relacionamento profundo. E ele nos diz então para mim e para você nesse dia que tem lugar na mesa, também meu irmão, tem lugar na mesa para você se assentar e poder ser mais profundo, ser mais conhecedor, não somente de informações, mas de poder sentir. Ele está disponível a todos. E assim eu quero finalizar com esse tempo, já sendo grato por cada um de vocês. E eu acho justo esse ambiente que nós estamos aqui. Não sei se vai ser um padrão, mas eu acredito que, como eu mencionei, quando a gente está diante da palavra de Deus e a gente lê ela, medita nela, posteriormente a gente ora acerca disso. E para finalizar esse momento eu quero estar orando, amém? Não sei se vai se tornar um propósito aqui nesse canal, mas na sua vida que seja, que você também possa fazer isso. E eu quero estar orando para poder encerrar e desde já agradecendo. Então assim, outra coisa, curte, comenta e compartilha. Se porventura em algum momento aqui essa palavra queimou seu coração, você soltou um uau, um nossa,
cara, eu nunca pensei assim. Comenta, compartilha, né, nas suas redes sociais, manda para aquela pessoa que talvez faça sentido para ela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo irá terminar o resto. Amém? Então vamos estar orando aqui, sendo grato ao Senhor por esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada irmão que se disponibilizou a ter esse tempo aqui agora de devocional, de tirar os olhos de nós, nossas vontades, e colocar o entendimento da seca da Tua Palavra nos proporciona. Eu quero ser grato, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Eu quero ser grato por esse projeto, orando e entendendo que ele não é um projeto nosso, mas é um projeto do Senhor. Mas neste momento, sobre a Tua Palavra, nos ensina, meu Senhor, nos ensina a Te conhecer. Nos ensina, meu Senhor, a buscarmos sermos pessoas íntimas, pessoas que não somente sabem do Seu amor, mas pessoas que provam do Seu amor. Não somente pessoas que sabem do Seu poder, mas pessoas que provam do Seu poder. Então nos leve para esse ambiente de mesa, esse ambiente, meu Senhor, onde teremos conversas íntimas, conversas profundas, conversas transformadoras e que verdadeiramente nós possamos ser moldados, nós possamos ser guiados, nós possamos ser verdadeiramente, meu Senhor, estabelecidos pela Tua vontade. Então, Pai, fala aos nossos corações através de todos os projetos que serão iniciados através desse canal e que o Teu nome venha a ser glorificado, não somente hoje, mas para todos sempre. E assim eu te peço e te agradeço. Amém. Então, galera, é esse o canal, tá bem? Então acompanhe, compartilha, esteja conosco aí. O Fala Benção já está na área, já está ativo. Deus abençoe.